Por que Bolsonaro conseguiu vencer as eleições em 2018? Vamos explicar isso de maneira bem didática. Assim, eu estou falando agora não para você exatamente, mas para um público, vamos dizer, um público mais amplo. Vamos supor que o outro lado exista todo o povo brasileiro ou todas as pessoas interessadas na política, para elas entenderem o que aconteceu em 2018 e por que Bolsonaro ganhou as eleições naquele ano e por que ele não volta a ganhar, e nem ele e nem os seus filhos. Bem, em primeiro lugar, Bolsonaro ele desperdiçou, ele massacrou uma oportunidade de ouro que não se repete, não vai se repetir para ele. Isso já acabou, para ele já acabou, já está encerrado esse ciclo. Mas existe algo que aconteceu por trás disso e que, na verdade, ele não percebeu ou se corrompeu ou não aproveitou porque, na verdade, não tinha maturidade, não tinha dimensão espiritual o suficiente para entender. O Bolsonaro ganhou as eleições de 2018 e o governo dele foi muito forte porque ele conseguiu unir todas as forças de resistência à esquerda ideológica. Que é a esquerda ideológica, é a esquerda pautada por ideologias. Ele conseguiu ele conseguiu reunir todos os grupos resistentes de pessoas, como eu falei. Não existe no Brasil, existe de um lado a esquerda e do outro lado existe as forças de resistência, grupos resistentes. Não existe propriamente algo chamado direita. O nome direita foi algo que a própria mídia criou, em parte encabeçada por Olavo e por alguns blogueiros da internet, e criou esse termo direita, popularizou esse termo direita, porque na verdade o povo brasileiro não sabia nem o que era isso. Mas a popularidade desses termos desde 2018 criou essa dicotomia entre direita e esquerda. A direita, na verdade, representava a reunião das forças resistentes e a esquerda representava as forças ideológicas partidárias que estavam em voga, né, no poder e estão até hoje. O que aconteceu com Bolsonaro é que ele conseguiu reunir essas forças resistentes à esquerda ideológica em torno de si por causa das suas ideias. Que ideias são essas? Não eram ideias propriamente dele, mas ideias relacionadas à moral superior. E isto acabou conquistando todos aqueles grupos de pessoas que são guiadas mais pela espiritualidade. Então, no Brasil nós temos dois tipos de pessoas, que na verdade é dois tipos de pessoas universais. Se a gente estudar a filosofia política, vamos ver que uma das imagens clássicas da filosofia política é uma imagem de Platão apontando o dedo para cima e a outra de Aristóteles apontando o dedo para baixo, ou seja, Platão aponta para o mundo das ideias, o mundo transcendente, o céu. Aristóteles aponta para o mundo terreno, para o reino concreto, as coisas factuais do tempo presente. Então a esquerda ela trabalha com o tempo histórico, os tempos factuais, ou seja, aqui e agora. Paradoxalmente, existe uma parte da esquerda que já morreu, não existe mais, ela existe latentemente. Ou seja, lá dentro, naqueles grupos de pessoas isoladas, mais ideológicas, elas são orientadas por uma espiritualidade de construção de um mundo melhor, mais justo e fraterno. Isso, na verdade, é o que alimenta a esquerda. É somente isto. Ou seja, é uma ideia transcendente. Então, a pessoa que é esquerdista ideológica, ela pensa assim: estou lutando por um mundo justo, melhor, mais fraterno, igualitário, que combata as injustiças. Eu acho que isso se dá através da tomada do poder
político para poder estar forçando isto, forçando, criando leis. Por força de lei eu posso fazer isto. Então, essa é basicamente a mentalidade do esquerdista, e ele busca fazer isto. Por outro lado, nós temos o direitista, ou a pessoa que está do outro lado, que segue uma via espiritual. O que ele pensa? O mundo pode se tornar mais justo, fraterno, bom, se cada um de nós buscarmos a consciência e buscarmos alimentar a nossa vida espiritual, a nossa vida interior. Então, por um lado nós temos Aristóteles e por outro lado nós temos Platão. Por um lado nós temos a Terra, o outro lado o céu. E o Brasil, como todo mundo e toda a raça humana, existem dois grupos de pessoas. Um grupo de pessoas mais materialistas, do aqui e agora, e o outro grupo de pessoas que são mais espirituais. As pessoas que são do aqui e agora são pessoas orientadas para a guerra. Elas são pessoas que elas estão dispostas, elas têm uma energia sexual muito forte. Elas precisam entrar na guerra para poder matar seu inimigo e estabelecer o reino de justiça à força, pela força de lei. A história humana sempre foi desse jeito. Como para poder diminuir um pouquinho as guerras, nós criamos algo chamado partidos políticos. E do outro lado nós temos as pessoas espirituais que seguem a religião. Elas estão interessadas na intervenção divina. Elas estão buscando a moral superior, a defesa de ideias superiores, através da religião, através da busca interior, para que Deus, que é o representante dessa moral superior, possa intervir estabelecendo justiça. E é aí que está. O Bolsonaro, ele acabou capitaneando essa energia espiritual, ou seja, essa perspectiva mental de que devemos nos unir para a defesa dos valores superiores. E Bolsonaro, ele representou isso naquele momento. E como ele representou, as pessoas mais ligadas à espiritualidade, sejam católicos, carismáticos, evangélicos, pentecostais e outros grupos, votaram, muitos espíritas também, né? Votaram em peso no Bolsonaro. O povo brasileiro, ele é um povo assim, muito espiritual, vamos dizer assim. Mas espiritual não significa muito religioso, mas espiritual. Então eles têm uma noção de que existe um bem, uma verdade superior que deve ser seguidas, orientadas, e na verdade é isso que alimenta tanto a esquerda quanto a direita, tanto o lado de um lado do espectro político quanto de outro. Então todos são orientados mais ou menos por esta mesma fórmula. Foi isso que fez o Partido dos Trabalhadores crescer nos anos 80, nos anos 90, através da conquista das pessoas espirituais dentro da Igreja Católica. E foi isso que fez Bolsonaro conseguir capitanear grande parte dos eleitores e vencer em 2018. As pessoas acreditavam que Bolsonaro era um homem providenciado por Deus para a defesa dos valores transcendentais. E ele foi eleito para isso e estaria na defesa. A luta dele seria uma luta espiritual. Só que, aí que está, Bolsonaro, ele não era um homem muito espiritual, porque isso demandaria alguém que tem personalidade espiritual. Bolsonaro não tem, os outros políticos também não têm. Então, naturalmente, essa força espiritual, ou essa condensação de interesse espiritual iria decair com o tempo, e foi o que aconteceu. As pessoas já enxergam que hoje Bolsonaro não era essa pessoa, ele era apenas um homem normal na política, ele não é um homem providenciado por Deus, ele não é José do Egito, entende? Então, assim sendo, naturalmente, esse encantamento em torno de uma figura política no Brasil acabou. As pessoas pensam o seguinte: todos os políticos que estão lá são materialistas, todas as pessoas que estão lá são pessoas orientadas para aqui e agora. Então, vamos votar em tal candidato porque ele já é isto. Você entendeu? Então, pensando dessa maneira, explica por que um lado é forte e por que o outro lado é mais fraco. Bolsonaro e seu movimento
Não vão conseguir ganhar de novo porque eles não vão reunir de novo essas forças. Não vai conseguir reunir essas forças. E se ele tentar se ele tentar argumentar isso, não vai conseguir, não vai causar o mesmo efeito, porque não tem o efeito da novidade, não tem o efeito do desconhecido. Ele já tem uma história que já passou. Foi uma história da política contemporânea de sempre. Agora, daqui para frente, olhando os candidatos, de todos os candidatos que existem atualmente nesse aspecto, o único que poderia ter um pouquinho disto seria Augusto Cury, mas tem um porém. Augusto Cury é um homem espiritual, ele representa esse povo brasileiro, mas espiritual, que não é representado na classe política. Porém, ele mesmo não é político, ele não tem habilidades políticas, ele não tem a força política, porque a força política é força de guerra. É força de guerra. E Augusto Cury não tem força de guerra, ele é como você falou bem, a força dele, ele é uma espécie de sacerdote. Na verdade, ele é um sacerdote, ele é um representante religioso, ele é um representante espiritual desses resistentes, mas ele não é. Ele é um exemplo, mas ele não é a figura condensadora. Não tem e não haverá nesse grupo de políticos que existem aí, não existe nenhum que seja assim. Porque uma figura política assim é uma criatura completamente diferente. Completamente diferente. Não pode, ele não é uma pessoa de partido, por definição, não é uma pessoa representante de algumas ideias, é uma pessoa realmente sedutora, no bom sentido, mas com amplitude muito grande, porque se trata de uma pessoa espiritual, né? Bolsonaro, ele pareceu isso, mas não era. Ele pareceu isso em um breve momento, né? Mas não era. E justamente, mas pela carência brasileira, de tantos brasileiros que são espirituais, queria alguém assim, ele acabou condensando isso muito fortemente em 2018. Mas isso não vai voltar a acontecer, não com ele e não com os filhos dele. Eu mandei, desculpa ter fazendo essa avaliação, essa análise um pouco mais longa, mas é porque eu tenho interesse em utilizar esse áudio.